Jamila, have you sent this to those people? Have you sent this to online people? Okay. So for information, for the offline participants as well as online participants, this teaching for the reason that there's some of the participants, they have to leave for the airport, to avoid getting late. We'll finish the teaching at 4 o'clock sharp. Oh. So we'll just stop at 4, and those who will stay behind will have the coffee break, and otherwise the teaching finishes at 4 o'clock. Okay, so with this in mind, let us recite this, the handout. A gente vai encerrar às 4, pessoal, só para a turma que precisa pegar avião aqui não se atrasar. A gente vai recitar então aqui. Yes. Who recite? Okay. First, yes, we'll recite the essence of dependent origin mantra, and followed by the remaining Portuguese. Então a gente vai recitar o mantra da essência da originação dependente com o Geshe, e depois a gente termina, recita tudo em português. Om ye dharma eto prabhavam etum te sham dathagato hyavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Om ye dharma hetu prabhavam hetum tesham dathagato hyavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Om hetu prabhavam hetum tesham dathagato hyavatat tesham chayo nirodha evam vati mahashramanaye swaha. Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tsarpa, e também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê. Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tsarpa, e também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê. Todos os fenômenos e sofrimentos decorrem de causas. As causas são ensinadas pelo Tsarpa, e também a cessação das causas é ensinada pelo grande ser que vê. Todas as coisas compostas são impermanentes. Todas as coisas contaminadas têm a natureza do sofrimento. Todas as coisas têm a natureza da vacuidade e da ausência de eu. Transcender a dor é a paz absoluta. Tomo refúgio nas 3 joias. Confesso todas as negatividades individualmente. Regozijo nas virtudes de todos os seres. Guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Tomo refúgio nas 3 joias. Confesso todas as negatividades individualmente. Regozijo nas virtudes de todos os seres. Guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. Tomo refúgio nas 3 joias. Confesso todas as negatividades individualmente. Regozijo nas virtudes de todos os seres. Guardo o precioso estado búdico com apreço em meu coração. A cessação dos karmas e das aflições é o nirvana. Os karmas e as aflições surgem da conceitualização, da atenção inapropriada, o que, por sua vez, surge da elaboração, da ignorância, da fixação ao eu. A elaboração cessa através da sabedoria da vacuidade. Okay, thank you. We are left on
step number 4 and 5. Since that we have only like 1.5 hours, so we'll do it a little quick. Step 4 and 5 is known as the Tonglen practice. The Tonglen is a Tibetan word. Tong means give your happiness, and Len is take the sufferings. So step number 4 is the Len, taking the first. And the Tibetan masters, they advise people to do this practice of Tonglen on the basis of your breath. As you breathe in, then you advised to take the suffering of others without compassion. And there are so many ways of doing it. Então, nós vamos agora passar para os passos 4 e 5, que são a prática de Tonglen, a prática de tomar o sofrimento dos seres e dar a nossa felicidade para os seres. Então, a gente começa pelo Len de Tonglen, né? que é tomar o sofrimento, e a partir da compaixão. E Tong é dar a felicidade a partir do amor. Então, os grandes mestres tibetanos, eles nos ensinam a fazer isso junto com a nossa respiração. Então, quando a gente inspira, a gente toma o sofrimento, e quando a gente expira, a gente dá a nossa felicidade. So, since there are so many ways of doing it, it's not that how one teacher taught you is correct and others are wrong. No, the point is that just do that, and the compassion should keep growing, expanding, and your loving kindness should keep expanding and increasing. Então, existem muitas formas de fazer essa prática de Tonglen. A gente não pode ter recebido instruções de muitos professores diferentes, instruções diferentes também. Isso não significa que uma esteja certa ou outra errada. Existem muitas formas de fazer isso. O ponto mesmo é que com a prática de Tonglen, a nossa compaixão deve se expandir, a nossa bondade amorosa também se expande. So, for taking suffering from others, given that there are 3 kinds of suffering, which we discussed last time: suffering, change, pervasive condition suffering, and we did it pretty in detail. So we take one by one. The first one, as you say, we breathe in. Just visualize the manifest suffering for others, and then they get into, like, in the form of extremely dirty water. These sufferings, they manifest in the form of dirty water. They gush through your left nostril. And then as you on the verge to breathe out, so that's breathing, breathe out. Before you breathe out, then imagine that it enters through the left nostril to the heart, at the heart where the self-centered attitude and self-grasping ignorance, these were just staying relaxed since time immemorial till now. And suddenly this very dirty acidic water, they just eat up the self-grasping and self-centered attitude, and also eat up yourself, your heart. Your heart, you'll feel like a jerk. The fear will come to you. If that happens, it is attacking your self-centered attitude. It's because of your self-centered attitude that you feel it. And then, as you breathe out, imagine that all self-centered attitude, self-grasping, 2 of them already attacked, consumed. And then even it also starts eating the heart. You feel what's happening to me. So then everything goes down your body, goes underneath the ground, and go. So do it 3 times with this suffering, 3 times suffering change, 3 times with pervasive condition suffering. Então, a prática de Tonglen, a gente vai... Anteontem, né, o Geshe lá explicou os 3 tipos de sofrimento. Então, a gente vai fazer essa prática com os 3 tipos de sofrimento: sofrimento da mudança e sofrimento da condição, que tudo permeia do condicionamento, né? Então, a forma como a gente vai fazer isso primeiro a gente vai imaginar que todo o sofrimento, a gente vai fazer primeiro com o sofrimento, né? Que todo o sofrimento óbvio dos seres todos se manifesta na forma de uma água suja, super suja. Então, quando a gente inspira, essa água suja, ela penetra junto com o ar pela nossa narina esquerda e vai lá para o nosso coração, dá um susto naquele autocentramento, na ignorância da fixação eu, que estão bem relaxados lá desde sempre. Então, eles vão tomar esse banho de água suja e ácida, e eles vão
esperneava, vão ser completamente devorados, né? E pode ser que a gente sinta uma aflição por conta disso, porque o nosso autocentramento está sendo atacado, por fim, né? Então, quando essas duas coisas forem completamente eliminadas, devoradas pela água, né? A gente vai expirar, imaginando que tudo isso que está ali sendo, né, devorado vai sair para a terra conforme a gente expira. Então, a gente vai fazer 3 vezes. Primeiro com sofrimento, sofrimento da mudança e sofrimento que tudo permeia. And it's also good that I remember His Holiness the Dalai Lama advising that if you have your family members, your friends, and people who you know, or for example today the Ukraine war, the earthquake in the Turkey, Syria, and so forth, and somebody in hospital suffering terribly badly, just visualize them with you and imagine that you are taking their suffering on you. So that is the greatly beneficial, number one, for yourself, for your spirituality to grow. And also that if there's the real benefit that the others can receive from your practice, this will help. This is almost a suffice. Então, Sua Santidade diz para a gente imaginar, então, as pessoas que a gente gosta, as pessoas da nossa família que estejam passando por um grande sofrimento, ou hoje em dia as pessoas que estão na guerra na Ucrânia e na Rússia, as pessoas que passaram pelo terremoto na Turquia e na Síria. Imagina que todas essas pessoas estão do nosso lado e nós estamos tomando o sofrimento delas para nós. Então, essa prática, além de nos beneficiar diretamente, porque nossas qualidades vão ser expandidas de compaixão, de amor, se houver algum benefício dessa prática, isso também pode ajudá-los. And the taking the suffering change in the form of a bait. Bait. Então a gente toma o sofrimento dos sofrimentos na forma de como se fosse uma isca. Then the pervasive conditioned suffering. Last time we discussed the 3 kinds of pervasive conditioned suffering. E a gente vai também fazer com o sofrimento que tudo permeia, do condicionamento, dos 3 tipos que o Geshe explicou. Okay. So with this, the next one is giving your happiness to others with the emphasis on loving kindness. So this giving is a generosity. And generosity, there are 4 kinds of generosity taught in the sutras. Então, quando a gente dá, a partir da bondade amorosa, né, do Tonglen, quando a gente dá, isso é uma prática de generosidade. Então, nos sutras, são ensinadas 4 formas de generosidade. The first one is the generosity of material resources. Primeiro é a generosidade de recursos materiais. Number 2 is the generosity of love and affection. E número 2 é a generosidade do amor e afeição. Number 3 is the generosity of protection or fearlessness. Número 3 é a generosidade da proteção ou do destemor. Number 4 is the generosity of the dharma. E número 4 é a generosidade do dharma. Okay, so what we did earlier, imagine that for example, the first one, generosity of material resources. Say the material resources is the result of your virtuous karma. The material resources that you have, and also the virtues which can ripen into the form of material resources. Imagine that as you breathe out through your right nostril, breathe out. As you breathe out, imagine that all your material resources that you have and the virtues which will eventually be manifest in the form of the material resources, they all go in the form of white nectars, white lights through your right nostril. It goes out, and the mere touch of these were the beings, the people, the animals, insects who are deprived of the material resources. And they manifest in the form of material resources like food, housing, clothing, and so forth. And then there, say, poverty is being removed. Mm-hmm. So you visualize that 3 times. Vijala, before we exhale, all the things that are happening here are going to that's all done. They're gone. So already gone. Mm-hmm. Okay. Then we exhale. Taking the 3 sufferings. Right. Already done. So you're fought with the self-grasping sense and attitude, the heart,
and then all go down underneath the ground. Right. Okay, now everybody's cleared of the sufferings, no suffering now. Ok. Então, Then you give the happiness. then we give. Então, tinha acho que faltado essa partezinha para traduzir também, que antes de a gente expirar, então a gente inspirou pela narina esquerda todo sofrimento, aquilo causou todo um estrago no autocentramento e na fixação ao eu, e tudo aquilo vai embora antes da gente expirar. Então, antes de a gente dar, antes da prática de dar, tudo aquilo já se foi. Então, a gente está livre de todo sofrimento, né? Então, aí a gente vai expirar, a gente vai dar a nossa felicidade primeiro na forma de recursos materiais e também das virtudes, porque tudo que a gente tem hoje como recursos materiais disponíveis para nós são frutos das nossas virtudes, do nosso karma virtuoso passado, né? Então, a gente oferece tudo isso, a gente oferece os recursos materiais e todas as virtudes nossas na forma de um néctar branco, de luz branca. E quando a gente expira, a gente imagina que todos os seres humanos que estão sofrendo, os insetos, todos os seres, eles recebem aquilo se manifestando na forma do que eles precisam. Então, alimento, casa, o que eles precisam de recursos materiais. É isso que a gente primeiro dá, primeira generosidade. Okay, next is the generosity of the affection or loving kindness. So as you do that, there are many people suffering depression, stress, and so forth. So depression is primarily because of they feeling like a hopelessness. They feel so low. So oftentimes the best medicine for somebody going through depression is when you listen to somebody, when you give love and affection, you just listen to the person and you tell them that I'm with you. So this will, the moment the other person feels your love and affection, the care, instantly the person's mind will be uplifted. Então, o segundo tipo de generosidade é a generosidade da bondade amorosa, do afeto, do amor, né? Então, a gente vê hoje muitas pessoas em sofrimento, muitas pessoas sofrendo estresse, depressão, e uma das principais causas de depressão é uma falta de esperança dessas pessoas, né? Então, quando a gente oferece bondade amorosa para pessoas nessa situação, é como se a gente estivesse dizendo, olha, eu tô aqui com você, você não tá sozinho, eu tô aqui, né? Esse tipo de amor pode instantaneamente elevar essa pessoa. Então, é isso que a gente oferece, esse segundo tipo de generosidade. So as you breathe out, again, the same thing. Your love and affection, all what you practiced, and the love and affection, all the Buddhas, Bodhisattvas, they just go through your right nostril out in the form of white nectars, white lights, with all the beings who are suffering from mental, say, lack of love and affection, who went through depression and so forth. The mere touch of these lights and the nectars with them, they manifest in the form of Buddha Shakyamuni, Arya Manjushri, Arya Balukiteshvara, Arya Tara, and so forth, and yourself also there. And then they just sit with them, and then these sick people, mentally, they're low, they just see the presence of these enlightened beings, and they listen to them, they just give them reassurance, they feel so uplifted instantly, they feel healed. Então, quando a gente expira esse néctar branco, luminoso, de luz, a gente imagina que instantaneamente o próprio Buda Shakyamuni, Manjushri, Aryatara, todos se manifestam, Avalokiteshvara, se manifestam na frente dessas pessoas e se sentam com elas, se manifestam na presença delas, e nós também, né? Imediatamente, essas pessoas que estão sem esperança, se sentindo sozinhas, elas imediatamente se sentem melhor por estarem na presença desses seres iluminados. Okay. Next is giving the protection or giving the fearlessness. So this, there are two ways of doing it. And if you're competent, you can do both. And if you feel that it's a little scary, then you can do only the one part. Where people feel the fear, for example, like the victims in the hands of the terrorists, like KFC, all these poor chickens have been killed for the food, and the sea animals in the hotels, and
that in the wars, how many people have been killed, and the slaughterhouse. So imagine that you can just, for one particular practice, say today, you can just pick up one of these situations, like the victims in the hands of the terrorists. I imagine that so as you breathe out, the light rays, the nectars, they go out from your right nostril, they may touch with the victims there, and the victims who are otherwise about to be killed by the terrorists, who talk to the terrorists. So this is a milder way. You talk to the terrorists and say that if you want any ransom, money and so forth, I'll release this person. And imagine that the person is released, and the person meets with the mother, father, husband, wife, children, and so forth. And so they feel so like a second life. The person is given a second life by you. And then the terrorist also, you express so much of compassion. The terrorist also changes the mind. He also needs to be helped. Mm-hmm. So this is one way of doing it. Your nectar flow, and then they manifest in the form of yourself, talking to the terrorist, and this thing happening. And the second way would be more the radical, more extreme, that you talk to a terrorist and tell him or her that if at all you have to kill somebody, let this person go and kill me. And imagine that he's actually slitting your throat. And then what you feel? You'll feel so much of fear and trauma. So when you feel that, actually he's not doing it, but even by thinking about this, you'll feel the fear and the trauma. So that indicates how much it affects your self-centered attitude. But if you feel that this is too much, don't do that. Do just the first part, it's okay. Então, terceiro tipo de generosidade é a de oferecer o destemor, né? Então, tem muitas formas de fazer isso. A gente poderia imaginar muitas situações. Poderia se imaginar uma pessoa que está na mão de sequestradores, de terroristas, né, aprisionada. A gente poderia pensar em pessoas que estão no meio de uma guerra. A gente poderia pensar em animais que estão nesses matadouros, imaginar o sofrimento deles. A gente poderia imaginar muitas situações diferentes. O Geshe lá sugeriu a gente imaginar uma pessoa que tá sequestrada, tá pronta, tá prestes a ser assassinada por um terrorista, né? E a gente vai lá, quando a gente expira, a gente se manifesta nesse lugar, e a gente... Então, imagina que a gente está negociando com o terrorista, falando, olha, eu te dou aqui uma recompensa, um dinheiro, por favor, liberte essa pessoa, dessa pessoa é liberada, ela encontra com a família, com os filhos, com os pais, com a mãe, essa pessoa é liberada. E você conversa com o terrorista, ele também é transformado nessa conversa, recebe o que ele precisava, na verdade, ele também precisava de ajuda. Essa é a forma light da coisa. A forma mais radical é imaginar que você vai para esse lugar, você se manifesta nesse lugar, e daí você fala para o terrorista, olha, eu vou te fazer uma proposta, você se libera dessa pessoa, e em vez de matá-la, você me mata. E aí você imagina que ele corta a sua garganta. E aí pode ser que a gente tenha passe mal com isso. E daí a gente não está acontecendo nada, né? Então, primeiro isso, não tem nada acontecendo. Mas quando a gente sente a gente se imagina nessa situação e sente muito medo, esse é o nosso autocentramento se manifestando, né? Mas se for demais para a gente, não tem problema. A gente fica só com a parte primeira, né? Com a primeira etapa ali. And also, for example, like let's say in the hotels, and the sea creatures are being killed for food. They're big crabs, they're being taken out, and then what? The limbs are being cut and then put into the boiling oil. Just imagine that you talk to the chef, and so okay, the milder version, you talk to the chef, and imagine that you talk to the chef, you buy and release, and this poor creature, the fish, crab, whatever, meet with their own group or the family, and they're so happy they get a second life because of you. And otherwise, it's not an issue, it's not too much a problem for you, then you can imagine that if at all you have to kill somebody, kill me. And imagine that your limbs are being taken away, and then you are just
throw into the oil, boiling oil, and then you feel like this, which means that your self-centered attitudes attack. This is how these are the ways by which we can work on to get it to minimize mitigate the power of the self-centered attitude and to increase your attitude mind. Whereas if you feel that this is too much, don't do that. Just imagine that you buy the crabs, the fish, that go meet with their parents, the children, whatever, with the groups, and they were so happy. And then you tell the chef that there's always another way of doing your earning livelihood, not necessarily killing something. And then his or her mind changes. Yeah. Outra situação também que a gente pode imaginar é esses restaurantes, hotéis em que os animais são tirados da, sei lá, peixes ou caranguejo, né? Que a gente tira esses bichos e joga na água fervendo, vivos, e eles morrem dessa maneira. Então, a gente pode imaginar que a gente chega num lugar desse e a gente compra esses animais e liberta no ambiente deles, eles vão encontrar com a família deles, com os filhinhos deles e tudo mais. E eles estão livres, né? Como se tivesse uma segunda vida por conta da nossa prática. E o chefe também, a gente vai lá, olha, escuta, tem uma outra maneira de fazer comida, não precisa matar os bichos e tal, né? Então, essa é a forma light. A forma mais radical seria a gente imaginar que a gente vai se oferecer para esse chefe, para, em vez de ele matar esses bichos, ele nos matar. E a gente imagina que o nosso corpo está sendo despedaçado e jogado no óleo quente. Se for demais para a gente também não precisa fazer, a gente pode fazer só a primeira versão. Mas o ponto é que quando a gente faz isso e se sente aflito, é o nosso autocentramento que está sendo atacado. Né? Essa prática está ajudando a mitigar o poder do autocentramento. Então, mas tudo bem, se for demais para nós, a primeira parte já está bem também. In fact, you must have seen that some of the video clips of the small children who are born in a family who cuts the animals like potatoes, small children, like toddler age, maybe 3, 4, 5. They display such intense compassion. Where did they learn this? And the parents, they cut the animals like potatoes, But the children, they could feel that, and parents, they do not feel that. And they have never seen such a compassion in the family, but they demonstrate such intense compassion. Where this compassion is coming from? There's no doubt this small boy or small girl, they practice compassion in the formal life. A gente todo mundo já acho que viu, né? Esses filmes de videoclipes de crianças que quando vem a mãe cortando os bichos que nem batata, elas têm não faça isso, elas têm uma crise, choram e pedem para a mãe não fazer aquilo, não matar aquele bicho. Uma compaixão que brota espontaneamente, né? A gente já viu isso, né? E com certeza essa criancinha, nessa vida, ela nunca teve contato com isso, nunca foi treinada em compaixão, né? Mas certamente essa criancinha, em outras vidas, ela fez muita prática de compaixão. So, in fact, I remember 2 instances. One, a boy whose father was about to kill a chicken, and the boy was crying and pulling the knife and then grabbing at the chicken. And finally the father had to they surrender, had to give the chicken. So the boy got it, and boy took the chicken there, and in a very simple, ordinary, like a 4-wall without the ceiling. So he let the chicken inside it, and it's like telling the chicken, don't come close to my father. Like he was shooting like this. So beautiful, it's amazing. Um dos filmes que a gente lá viu foi um menino que o pai estava pronto para cortar a cabeça da galinha, e ele pulou em cima do pai, puxou a faca, abraçou a galinha, até que o pai deixou, né? E o menino abraçou a galinha, levou a galinha para um lugar, uma salinha assim, bem simples, de 4 paredes, só sem teto, quase que falando para a galinha, olha, você fica longe do meu pai, para você não se dar mal, né? Guardou a galinha lá, isso é muito bonito de ver. So when I see this and when I see the animals here, it's very beautiful. All the chickens and the poor little chickens. And tá por aí agora, né? Tô ouvindo, parece. We have men and mouse here. Even a lot more than my father used to throw the bush for the killing mouse. Oh. My father always had to take him out.
because I would destroy the car. Oh. I heard the version was you just explained. Oh. I used to do this up to I was like 14, 15 years. Wow. Here to kill animals. Eu tava no carro do açougueiro, soltava. I would free all animals. I would create a lot of trouble. Lots. My father would beat me badly for this. Oh. So he decided every time he would take me away from me. Oh. I was there with him. Lama Rinchen is sharing for Conta em português, Lama. the online. You say. Ah, for yes, online. that's right. Yeah. Então, o Lama Rinchen está dizendo que antigamente aqui nesse lugar tinha muito mais animais do que tem agora, né? Primeiro, o Geshe lá diz que é muito bonito de ver os bichinhos aqui passeando, as galinhas todas passeando aqui pelos lugares, né? Não precisa ficar trancada no lugar para se proteger, né? Que elas estão todas livres aqui. Aí o Lama Rinchen diz que antigamente tinha muito mais bicho aqui do que tem agora, mas que o pai dele criava, né? Só que tinha aí um dia que vinha um açougueiro para cá para matar os bichos. E aí era o dia que o Lama Rinchen batia no cara, quebrava o carro do cara, soltava todos os bichos, aprontava quando esse açougueiro vinha. Aí o pai tinha que mandar ele embora, deixar ele longe para poder fazer isso. E aí ele apanhava ainda, o Lama Rinchen apanhava feio do pai. This is so proud. Ele nunca tinha ouvido essa história que o Geshe lá contou, mas a dele é parecida. This is so precious, demonstrating these qualities in childhood. So precious. Yeah. Então, isso é muito So, precioso, né? Quando as crianças demonstram congratulations, espontaneamente isso. Amanangela. Congratulations. I really, when I see these people demonstrating these qualities in childhood and also grown up, it's such a joy for me. Geshe lá diz que é uma alegria para ele quando ele ouve essas histórias, né, de crianças que manifestaram isso quando eram crianças e ainda quando são adultos crescidos também manifestam essa qualidade. É uma alegria para o Geshe lá. And then another incident that I saw in a clip was a little girl, maybe age 3 or 4. She was hardly speaking. She said that, I'm not going to eat the animals. And then the mother said, if you're not going to eat the animals, then what are you going to eat? Then she said, I'm going to eat anything which is not animal. That's amazing. And then the mother said, okay, I'm going to eat fish. And she didn't know that whether fish is animal or not. So she was confused. So she asked if the fish is animal. And the mother said, yes, it's animal. Then she said, I'll not eat fish. And why? It's so beautiful. Why are you killing them? I don't want to see them on a plate. Yeah, I think this was a Brazilian boy. We have a video like this. It was a Brazilian boy. No, this one was a girl. This is a girl. We have a very similar. That's amazing. Yeah. Ele viu um vídeo de uma menina com um prato, né, na mesa com sei lá, bicho, algum bicho, e ele não queria comer, ela não queria comer de jeito nenhum. Ela falou, não, mas é animal, eu não vou comer nada. A mãe perguntou, mas se não comer isso, você vai comer o quê? Ah, vou comer qualquer coisa que não seja animal. E peixe? Aí disse que ele falou, peixe é animal? Aí a mãe falou, então não vou comer peixe também. E daí não comia nada que fosse bicho. E a gente tinha um vídeo assim de um menininho, né? Que perguntava, mas isso aqui é animal? Não sei o quê. Porque é tão bonito, por que a gente vai comer esse bicho, né? Ele queria ver a galinha de pé andando. So therefore, with this, the Buddha's teaching is grounded in compassion. Então, os ensinamentos do Buda, eles têm a base da compaixão, eles estão enraizados na compaixão. So the Buddha created, the many rules, regulations for the monks, nuns, but all are grounded in compassion. O Buda criou muitas regras, né, para os monásticos, para os monges, para as monjas, mas a base de tudo isso é a compaixão. So one time, so these are the anecdotes that we need to hear. Then this will trigger a sense of a great respect, devotion to the Buddha, who actually existed on this earth 2,500 years ago. And the teaching that so many people have benefited from His Holiness the Dalai Lama today. He's like the sun in the planet Earth. So it's all because of the practice that the Buddha taught. So this will make us feel a particularly great devotion to the Buddha. And at one point, the Buddha actually advised the monks and the nuns that you're not supposed to take the medicines like, okay, I'm sick,
and then somebody gives you medicine, you just take it. So Buddha is very particular. So now the medical doctors, they'll all agree. Walter will agree with us, Dr. Walter, that no, don't take the medicines like this. Somebody says, give you a take, who's not expert, give you medicine, you ate it. Buddha said, no, don't do this. And there was one monk who was sick, and he went to the doctor, and the doctor said that your illness is very rare. There is a medicine there. And the monk said, but if it's rare, it's not a common illness, then for the medicine, the Buddha restricted the monks and nuns in taking the medicines. And the doctor said, don't worry, your teacher is so compassionate. When there's a need, he will somehow ease the restrictions. He will ease it. And then the monk went there and reported this to the Buddha. And the Buddha said, yes, of course, if this is the only medicine that you have, and it's good for your health, you have to take it. Go and get the medicine. And instantly, without any the questions, no, you're not allowed, no, nothing. If this is only medicine, the doctor said, take it. And he went there. And then he said, no, I got the permission from my teacher, Buddha Shakyamuni. And the doctor said, but in my life, I've never made this medicine because it's so rare that I've never made this medicine. And I don't know the ingredients of this medicine. So in the text is a mention of your illnesses there. And he said, there's a medicine, but what medicine I've never made, I don't know the ingredients. And your teacher is the omniscient one. Go and ask your teacher, and then bring the ingredients, bring the prescriptions of the ingredients, then I'll make. Then he went to the Buddha and said, this is what the doctor is saying, that he doesn't know how to make it. So he said that I have to go to my teacher. And the Buddha gave a whole list of the ingredients, and he took the doctor, made. So this is how it happened. So these are things that we need to know pertaining to, okay, these are Buddha's qualities, yes. Então, essas histórias são muito importantes de a gente ouvir, porque quando a gente ouve sobre os feitos, os ensinamentos do Buda e na compaixão que os ensinamentos se baseiam, né, isso gera uma devoção na gente, né, de ouvir essas histórias do Buda e de todos os benefícios que esses ensinamentos de 2.600 anos atrás geraram até o momento. A gente vê o Dalai Lama, por exemplo, ele é um sol vivo, né, aqui no planeta. Ele seguiu os ensinamentos do Buda. Então, se a gente observa isso tudo, isso gera devoção na gente, né? Tem essa história que o Geshe lá contou, que o Buda criou muitas regras. Uma das regras era que os monges não podiam pegar um remédio. Assim, a pessoa vinha dar um remédio para eles não podiam pegar e tomar, né? Os médicos concordariam também, porque é prescrição de não médicos, né? Também não dá para você ficar tomando qualquer coisa. Mas os monges e monjas eram proibidos de fazer isso. Mas uma vez um dos monges estava muito doente, ele foi consultar um médico, o médico falou, olha, você tem uma doença muito rara e você precisa tomar remédio, porque senão você vai morrer. Aí o monge falou, mas meu mestre não me deixa tomar remédio, não tenho permissão para isso. Não é possível, seu mestre é o Buda, ele é o ser compassivo, você vai falar com ele, que eu tenho certeza que ele vai liberar essa regra para você, né? Aí esse monge foi falar com o Buda falou, lógico que você pode tomar esse remédio, você está doente, se for para salvar a sua vida, lógico que você pode tomar, vai lá e tomar. Aí o monge foi lá para o médico e falou assim, o Buda realmente deixou eu tomar o remédio, né? Aí o médico falou assim, mas olha, é que essa doença é tão rara que eu não sei como fazer esse remédio, eu nunca fiz, eu não sei quais são os ingredientes desse remédio. Mas olha, o seu professor é o Buda, ele é onisciente. Então você vai lá e pergunta para ele quais são os ingredientes do remédio que eu tenho que fazer para você. Aí o monge foi lá, Buda, assim. O Buda pegou, escreveu todos os ingredientes do remédio, levou para o médico preparou o remédio que o Buda prescreveu e o monge tomou e se salvou, né, da doença. Então a gente precisa ouvir essas histórias todas e está tudo descrito, né, nas escrituras, ouvir essas histórias para cultivar a devoção. Okay, so this is about the giving of the fearlessness and giving of the protection, and the next is the giving dharma. Então, esse terceiro tipo de generosidade, então, é quando a gente dá proteção, né? O dar desse temor. E o quarto é oferecer o Dharma. So, given Dharma, when you speak about generosity, it is not confined to material generosity. So generosity, there are so many kinds, and of these,
we see that the last one, given dharma, this is the most precious. Então, generosidade, quando a gente fala em generosidade, a gente pode pensar que ela está limitada a dar coisas materiais, mas não, né? Dos 4 tipos de generosidade, oferecer o Dharma é a mais preciosa. But it doesn't mean that you just do giving the dharma and the remaining just no need. There's not connotation. We have to do all in whatever way possible. We have to do. Então, mas também isso não quer dizer que dar o Dharma é suficiente para todas as situações, né? E deixar o resto para lá, as outras 3 para lá. Não, a gente pratica os 4 tipos de generosidade. Okay. So dharma, they say there are so many ways of doing it, and so one way is giving the 4 dharmas. Então, tem muitas formas também de oferecer o Dharma, mas a gente pode falar, o Geshe fala de uma forma de oferecer 4 pontos. Number 1 is the dharma of renunciation. Number 2, the dharma of Bodhicitta. Number 3, the dharma of the wisdom of emptiness. And number 4, the dharma of the non-dual and the bliss and emptiness. Non-dual bliss and emptiness. Então, tem 4 dharmas que a gente pode oferecer. O dharma da renúncia, o dharma da Bodhicitta, o dharma da sabedoria, emptiness, da vacuidade, e o dharma da vacuidade, bem-aventurança. Bliss and emptiness. Vacuidade e bem-aventurança. Good. So okay, this is very important. Say, finally, dharma what? Dharma, the Buddha taught that the Buddhas don't watch the negativities of the beings. For example, beings are suffering, and the Buddha wants to help the beings. But the Buddha doesn't watch the negativities of the beings, nor the Buddha removes the problems of the sentient beings, like removing the thorns. And the Buddha doesn't transfer spiritual realizations. It is only through Buddha giving the Dharma that the beings are protected. Então, o Buda, os seres estão sofrendo, ele quer livrar os seres do sofrimento, mas ele não pode lavar a negatividade dos seres, ele não pode tirar as negatividades dos seres como se fosse um espinho, e ele não pode também transferir as realizações dele para os seres, né? O que ele pode fazer para livrar os seres do sofrimento é oferecer o Dharma. Okay, so with this, is given Dharma and to protect the beings from suffering. So the protect beings from suffering, remove the suffering, and give them happiness. The suffering is because of the harming others, primarily because of harming others. So the teaching on the renunciation is primarily to renounce harming others, number 1. Então, a forma de proteger os seres do sofrimento é oferecendo o Dharma, né? E esse sofrimento, a causa principal do sofrimento é a ação negativa com respeito aos outros, é de causar mal aos outros. Então, o primeiro tipo de Dharma que o Buda oferece é o Dharma da renúncia. E o que a gente renuncia é causar mal aos outros. So the next is that, okay, now the beings know how to stay away from suffering because of you having taught the teaching of renunciation. Next says they want happiness. So happiness, the source of the happiness is Bodhicitta. Bodhicitta. Then you give the teaching on the Bodhicitta to expand the happiness. Então, muito bem, os seres estão protegidos do sofrimento por conta do Dharma da renúncia. Agora, eles querem ser felizes, né? Então, a forma de trazer felicidade para os seres podem desenvolver felicidade é por meio da prática da Bodhicitta. Então, o segundo tipo de Dharma que o Buda oferece é o Dharma da Bodhicitta. So, renunciation and Bodhicitta. The third one is emptiness, wisdom of emptiness. Renunciation is aspiration. Teaching them how to aspire to stay away from the causing suffering, causing harm on others. Aspiration, to be freed from suffering. Bodhicitta is the aspiration to become enlightened for the benefit of sentient beings. Both are aspirations. Aspiration means that, for example, said, okay, I will become PhD. It's just aspiration. So you have to do something. I will cut this poisonous tree. This aspiration. So you have to pick up the axe and cut it.
So the wisdom of emptiness is the one which will fulfill these two aspirations. Então, as duas formas de Dharma anteriores, a renúncia é uma aspiração de não causar mal aos seres. A Bodhicitta também é uma aspiração de trazer felicidade para os seres. As duas são formas de aspiração, né? De fazer coisas positivas, né? As duas formas são aspiração. Mas aspiração é ter uma vontade de fazer alguma coisa. Tipo, eu quero fazer um doutorado, eu quero ter um doutorado. Bom, então você tem que ir lá e fazer o doutorado, né? Eu quero eliminar essa árvore venenosa aqui. Então você tem que pegar o machado e cortar a árvore venenosa. Então você tem que fazer alguma coisa, né? Então o terceiro Dharma, que é o Dharma da Sabedoria e da Vacuidade, é o que permite que você realize as duas primeiras aspirações. Okay. So next is teaching, the teaching the Dharma of the wisdom of emptiness. And then finally, how to help them is to help them as quickly as possible. So for this, a non-dual bliss and emptiness. Então, o Dharma da Sabedoria da Vacuidade faz isso, né? Ele ajuda os seres a realizar essas duas aspirações. Mas aí isso precisa ser o mais rápido possível, né? Então, para que isso seja muito rápido, ele ensina o quarto Dharma, que é a não dualidade de vacuidade e bem-aventurança. So these are the generosities, the four dharmas. So this you do one by one. As you breathe out, the nectars and whatnot flow through your left nostril, right nostril, towards all the beings, and the mere touch manifests in the form of the Bodhisattva, Manjushri, Tara, Avalokiteshvara, and so forth, and yourself also there. And then you giving teachings on the renunciation, bodhicitta, wisdom emptiness, non-dual wisdom emptiness, so forth. And then once they receive the teachings, and they imagine that now they have learned how to become self-sufficient. And you feel the joy to see that they have learned something. Então a gente imagina isso, né? Quando a gente expira, a gente está oferecendo esses quatro tipos de a generosidade desses quatro tipos de Dharma. E esse néctar branco, então, se manifesta na forma do Buda Shakyamuni, Aryatara, Manjushri, Avalokiteshvara, e nós também estamos lá presentes, e esses seres dão ensinamento para todos os seres, e eles aprendem, então, a como serem autossuficientes. E isso nos alegra, né? Eles ensinam os quatro dharmas, né? Da renúncia, da bodhicitta, da sabedoria, da vacuidade, da não dualidade de sabedoria e da vacuidade e da bem-aventurança. Então, se eles aprendem tudo isso, e a gente se alegra quando vê todos aprendendo o Dharma. So next is step number 6. Step number 6 is the actual exchange of self and others. So here, there's no special practice there. It's just to make a commitment. So since that these are the benefits of cherishing others and demerits of cherishing oneself, now I become convinced that henceforth, if I were to cherish somebody, I will cherish others more than myself. If I were to be oblivious, indifferent or oblivious to somebody, I will be oblivious to myself. So this is the meaning of the actual exchange of self and others. When you say actual exchange, it's not saying that you are me and now I'm you. That's not the meaning. Exchanging the object of the cherishing. That's why we have been cherishing ourselves. Now we cherish others. That's why we have been oblivious to others. Now we are oblivious to the self. So this is the meaning of the exchanging. Então, o sexto ponto, agora, é o trocar de lugar com o outro. Isso significa o seguinte, não significa que agora, então, eu sou você, você é eu. Não significa isso. Significa trocar o objeto da apreciação, ou objeto da indiferença. Então, vamos imaginar que até hoje a gente teve mais, se fosse para apreciar alguém, a gente apreciava a si mesmo, né? Mas aí a gente toma um compromisso, não é uma prática específica, mas é um compromisso de que de agora em diante, se eu tiver que apreciar alguém, eu vou apreciar o outro, e não eu mesmo. E se eu tiver que ser indiferente a alguém, eu vou ser indiferente a mim mesma, e não ao outro. Isso é o significado desse sexto passo, né? De trocar, é ruim de traduzir isso aqui, mas é trocar de lugar, assim, trocar o objeto.
trocar de lugar com o outro, né? Trocar o objeto da apreciação ou da indiferença. Okay. With this, then the next step 7, special recollection of the kindness of others. This is very important practice. Because of this the step number 7, that this teaching of Bodhicitta, actually the method of utilizing experiences of others, the Bodhisattva Shantideva described this as a confidential teaching to be maintained confidential. Então, esse passo 7 agora, que é se lembrar da bondade especial dos outros, uma prática muito importante, é uma prática de verdade, é muito importante. A gente deva dizer que esse ensinamento ele não era dado publicamente, ele era dado era confidencial, isso, um ensinamento confidencial. And why confidential is that ordinary people cannot understand this teaching. And because of which they may not be happy with this teaching and they will be separated from this teaching. So to maintain confidential, and when the other person is ready, then you can teach. Então, Jeanne deva dizer que esse ensinamento ele era para ser confidencial, porque as pessoas podiam não compreender direito esse ensinamento, né? Então, ele só era dado quando as pessoas estavam realmente prontas para receber esse ensinamento. Se as pessoas não entendessem, se as pessoas receberem antes do momento certo, elas podem não compreender e acabar se afastando do ensinamento. So they say, so in what way this is something which the ordinary people cannot understand, is that this teaching is finally, thus far, the self-cherishing is undermined, and the other cherishing is encouraged. But then we have some problem. Say so when I was younger when I was 20, 21, so I was just meditating Bodhicitta, and then the final stage, may I become Buddha for the benefit of sentient beings. And there was one person, may I become Buddha for the benefit of sentient beings, except for this person. So this was, what used to be. So because there's something there which is so difficult to practice compassion. So now this is the technique which will help us to readily embrace everybody, particularly the difficult people. Então, às vezes essa parte do ensinamento, esse passo 7 aí, ele pode ser difícil de compreender, porque a gente tem uma pessoa que a gente não quer muito incluir, né? Então, o Geshe também aprendeu esses ensinamentos quando tinha 21 anos, ela era jovenzinho, então ele beleza, então eu vou apreciar mais o outro do que eu mesmo, vou dar felicidade para o outro mais do que para mim mesmo, e tudo bem para todos, eu vou atingir a iluminação para todos os seres, em benefício de todos os seres, menos do fulano, né? Então, a gente tem sempre um fulano que é difícil, que a gente tem dificuldade, que é desafiador, assim, né? Então, esse passo 7 aqui é justamente para isso, para a gente abraçar todos os seres, especialmente os fulanos, né? Todo mundo. Okay, now my question to you is that, okay, how many of you had experience of day one you're born on this earth? You may not remember, but you know that this was what actually happened. Day one you're born on this earth. Presents. Então, a pergunta do Geshe lá vocês lembram do primeiro dia que vocês nasceram nesse planeta? A gente sabe que nasceu, né? Mas vocês têm alguma lembrança desse primeiro dia, quando a gente nasceu? Alguém? Não. No, you don't remember, but you know that it actually happened. A gente não lembra, mas a gente sabe que aconteceu, né? Yes. So day one, how many of you hugged your mother? Thank you so much for giving birth. Então, nesse primeiro dia que a gente nasceu, quantos de nós aqui abraçou nossa mãe? Ai, obrigada por ter me trazido para cá. No one. Ninguém. You're getting it? No one. Which means that the day when we are born, say, Allah for mother is not there, right? Anybody who ever picks you up, you're happy. A nurse picks you up, or the smuggler picks you up, also you're happy. Whoever picks you up, you're happy, right? So no affinity to the mother as the especially. We have only 30 minutes. You said smuggler. What's smuggler? Even the smuggler. O que é smuggler?
Quem sabe? Sequestrador? Sequestrador? Human trafficker. Yeah, ok. Tá bom. Então, quando a gente era criança, ou quando a gente nasceu, no primeiro dia que a gente nasceu, a gente ainda não amava a nossa mãe, assim, né? Qualquer um que pegasse a gente ficava feliz. Se tivesse um sequestrador pegar a gente ficava feliz. A nossa mãe, a gente ficava feliz. Então, o amor que a gente tinha pela nossa mãe não estava ali ainda. Okay. So, then how many of you, when you were age 3, 4, 5, 6, when you see that your mom is leaving you for 5 hours, 1 day, then you cried, how many of you did it? Raise hands. Quantos de nós aqui, quando a gente tinha 3, 4, 5, 6 anos, a nossa mãe deixava a gente por um tempo, assim, horas, assim, ou um dia, quantos de nós aqui chorava? Raise hands. Okay? Good. Okay. Now from this, what we learned is that in this world, so finally the whole this purpose, as I said earlier, 3 points. Number 1, to cultivate this love and affection towards all the beings. Number 1. So for this, all the beings. For this, we see that in this way you can see in this world, you see actually feels this so strong feeling of love and affection. If you look at the world around you, your most common thing is the love between the mother and the small child. You agree? Mm-hmm. Most common thing available. Translate. Então, a gente aqui nesse ponto o que a gente vai passar a fazer então para avançar no caminho é cultivar a bondade amorosa por todos os seres, todos, né? Então, se a gente olhar em volta de nós, o lugar onde a gente vê essa bondade amorosa mais presente, mais forte, é na relação entre mãe e filhinho pequeno. Vocês concordam? A gente vê essa qualidade mais intensamente, assim, né? Okay, so this is the love, the most commonly, easily, visibly seen affection, very strong affection between the mother and the small child. So how the mother developed the love and affection to his child, and how the child developed the love and affection to the mother, if we can copy from that, if we can copy, then this love is so intense towards all the beings. So how to copy that? The mother's love towards the child, to copy we and the mother with the child is not really, there's no great similarity. But with the small child and we, there's a great similarity there. The child did not feel any love towards the mother day when she was born or he was born. And we also don't feel this love and affection towards all sentient beings. We're the same. But this child, over the span of 3 years, 4 years, the child has so much intense love towards the mother. What is that mechanism? That we have to learn. Então, essa situação da mãe com o filhinho pequeno, né? Que é a expressão mais intensa de amor. Se a gente pudesse copiar isso e replicar para todos os seres, isso seria a nossa prática melhor, né? E como é que a gente faz para copiar isso? Se a gente for pensar como que seria copiar o amor da mãe pelo filho, talvez fosse um pouco mais difícil, porque a gente não tem muita semelhança com a mãe, possivelmente, né? Nós e a mãe. Mas a criança, que no dia 1, né, no dia do nascimento, não tinha amor nenhum pela mãe, e com o tempo foi gerando aquele amor, esse talvez seja mais fácil de a gente copiar, porque a gente tem uma semelhança, a gente não tem amor nenhum, aquilo precisa crescer, né? Então, se a gente puder copiar isso é uma boa coisa, isso vai ficar intenso, né, por todos os seres. My question to you is, how does you as a little younger boy, just age 1, 2, 3, or let's say age 1, day 1, without any love towards your mother, over the span of 3, 4 years, you will develop such intense love. How come that you develop this love within this span of time? Pergunta do Geshe lá como é que a gente passou por isso, assim, de um dia, primeiro dia que a gente nasceu, a gente não tem amor nenhum pela nossa mãe, e sei lá, 3 anos, 4 anos depois a gente tem esse amor enorme pela nossa mãe. Como é que a gente fez isso? Essa é a pergunta do Geshe lá pra gente. Quick, we don't have time. Rápido. Alguém? Relationship, closeness, gratitude, relationship, trust,
how does the child develop this trust? Kindness of our Kindness. What do you mean by kindness? And how did how this child feels the kindness of the mother? He cared. Care meaning? Care meaning having his needs fulfilled. Nurturing, protection. Okay, so why I'm asking you is to keep you awake. Ele tá perguntando pra gente ficar acordado, mas é tudo isso que a gente falou, né? Otherwise, we have only 24 minutes and it needs another 1 hour. So I have to make it within. So it depends on you. You should be awake. Então a gente precisa acordar, pessoal, porque senão a gente vai demorar muito tempo para. Okay, so you know that the child develops this love and affection because the child gradually comes to discover that this is the person who is a source of benefit for me. Então, o bebê aos poucos vai gerando esse amor pela mãe, porque ela saca que essa é a pessoa que vai trazer benefício para mim. When you're hungry, you cry, same person comes. Quando eu tô When com you're feeling fome, cold, when you're feeling cold, you cry again, you cry, again, the same person comes, right? So that is the ultimate source of benefit for me. So whichever you see as a source of benefit, your mind automatically go closer towards that. This is known as the feeling of affection and the love. Então, como é que a gente sabe? Porque quando a gente está com fome, a gente chora e vem essa pessoa. Quando a gente está com frio, a gente chora, vem essa pessoa. Aí a gente fala, essa é a fonte última de benefícios para mim, né? Então, assim a gente percebe que a gente precisa desenvolver assim é que a gente desenvolve essa relação de afeição e de proximidade com ela. Okay, so there are many other stories. I don't want to I have no time to share the stories to make it quick. So now, okay, this is a mechanism. Seeing that somebody is a source of benefit, then your love flows. Então a gente vê essa pessoa como fonte de benefício, o nosso amor flui. Now, if you can feel the benefit from all the beings, your love will flow towards all the beings. Então, se a gente puder sentir o benefício que todos os seres trazem para nós, nosso amor vai fluir para todos os seres. Okay, so for this next question is all the beings, there are innumerable beings there. I don't even know who they are. They're infinite number of beings. Human beings, there are 8 billion human beings today. And then they say in this tiny forest, how many billions and trillions of creatures are there? So how can I know all these beings, how they benefit me? I don't even know them. So don't worry. All these beings, infinite beings, can be grouped into 3 groups: the near and dear ones, the neutral beings, and the difficult people. Então, a gente pode pensar assim, mas como é que eu vou fazer para conhecer todos esses seres? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Como é que eu vou saber se elas me beneficiam se eu nem sei quem elas são? Nessa floresta pequenininha deve ter trilhões de bichos aí. Eu nem sei quais são. Como é que eu vou saber se eles me beneficiam ou não? Então, a gente não precisa se preocupar, porque tem 3 categorias de seres, na verdade. Os seres queridos, os seres neutros e os seres difíceis. So now this is a key. So if you can see the benefit that you get from the near and dear ones, the neutral beings, and difficult people, if you can feel that, then your mind automatically flows towards all these 3 groups, and this is the meaning of unconditional love towards all the beings. Então, se a gente souber qual benefício a gente recebe de cada um desses grupos, desses 3 grupos, e sentir o benefício que a gente recebe deles, então o nosso amor vai fluir na direção dos 3 grupos. So I say the benefit that we get from the near and dear ones, yes, this I understand it. But what benefit I get from the neutral people? And what benefit that I get from the difficult people, right? So this is something which ordinary people cannot understand. Então, o benefício que a gente recebe das pessoas próximas, queridas, a gente entende, né? A gente sabe qual é. Agora, das pessoas neutras, das pessoas difíceis, que benefício que a gente pode receber dessas pessoas, né? Então, as pessoas comuns não entendem isso. Esse tipo de raciocínio a gente normalmente não tem. And if I tell somebody has an issue with, one person, difficult person, that person is so kind to you. No way. No way. Get out. E se a gente pegar aquele fulano e tal, e o Geshe lá fala assim, não, essa pessoa traz benefícios para você, a gente falaria, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, não tem chance. Yeah. So, therefore, this is what ordinary people cannot understand. Therefore, this teaching is to be maintained confidential. Então, as pessoas comuns entendem, então, esses ensinamentos, eles precisam ser mantidos na confidencialidade. Okay, now quickly. We have only 20 minutes.
The benefit that we get, there are three kinds of benefit that we get. How we survive, there are three kinds of benefit. Oh, number one, say I will classify into two groups: benefits, long-term benefit, short-term benefit. Então a gente recebe benefícios, três tipos de benefícios desses seres. E podem ser classificados em dois tipos: de longo prazo e de curto prazo. And short-term benefit, again, two: small scale short-term benefit and the big scale short-term benefit. Então os benefícios de curto prazo também podem ser divididos em dois: benefícios pequenos e benefícios muito grandes. My question to you is that person A gives you the small scale short-term benefit, person B gives you the large scale short-term benefit, person C gives you the lasting benefit, eternal benefit. So which of the three person your mind will flow the most? Pergunta para nós. Primeira pessoa A me dá um benefício de curto prazo pequeno. Pessoa B dá um benefício de curto prazo grande. Pessoa C dá um benefício de longo prazo. Para qual pessoa que nosso amor vai fluir imediatamente? Long term. Yes, you're getting it. So now let's see who gives which benefit to you. Agora vamos ver quem que dá o quê pra gente. Okay, so the short term, your mother gives you food, your mother gives you clothes, food you eat. Tomorrow again you have to eat food. It's very temporary, small scale. Então a nossa mãe deu comida, lavou nossa roupa, nos banhou, sei lá, cuidou da gente, mas é tempo curto prazo, né? Porque da manhã a gente não sabe se vai ter o que comer. Então, curto prazo. So this is short term. So what we see as a benefit, this is a very short term, small scale benefit. Então o que a gente vê como benefício, isso é um benefício pequeno de curto prazo. Okay, how many feel scared to go in some places, say some places where people are not there? Quantos de nós aqui tem medo de ir em lugar que não tem ninguém? Onde não tem ninguém? Lugar. Yes, very scary indeed, very scary. So, but in your the São Paulo or wherever you go in Brazil in the daytime there's a crowd, do you feel scared or you feel very confident? E normalmente assim nas cidades aqui no Brasil, onde você vai num lugar que tem bastante gente, você fica com medo ou você fica tranquilo? Yeah. Very confident. Okay, do you know what is the meaning of VVIP? Vocês sabem qual é o significado de VVIP? Do you know? Very important people. Pessoas right? muito importantes. Okay, so how do you know? How can you figure out that this person must be VVIP? How do you know that? Como é que você descobre que uma pessoa é uma VVIP? Uma pessoa super VIP. Because the person is with so many bodyguards. Porque a pessoa tem muitos guarda-costas, né? What are these bodyguards? To protect his life. Para que serve esses guarda-costas? Para proteger a vida dessa VIP. And when you go in the crowd in São Paulo, Rio, right? You feel so confident to go there without any fear because of the crowd. Crowd is a bodyguard. Então, nas cidades, a gente se sente muito confiante de andar por aí com um monte de gente, porque é como se essas pessoas fossem nossos guarda-costas. Your bodyguard and the VIP bodyguard is very different. VIP bodyguard, they have to pay. Your bodyguard, you don't have to pay, it's free. E esses guarda-costas são bem diferentes, porque o do VIP são pagos. E esses guarda-costas nossos, eles fazem isso de graça pra gente. And VIP bodyguards, they will come even in the toilet. Your bodyguard will not come in the toilet. Os guarda-costas do VIP vão até o banheiro com a pessoa. Tem que até guardar no banheiro. A gente não, a gente pode ir no banheiro sozinho. So once you are very tired, you need private time in your house, you go home, your bodyguard will leave you. Relax. VVIP bodyguard, they will, keep on watching eye on you. A gente está cansado, quer ir para casa, ficar sozinho, os nossos guarda-costas deixam a gente ir sozinho. Os guarda-costas dos VIPs, não, eles vão ficar cuidando da pessoa mesmo quando ela está descansando. It is like a joke, but it's not a joke, it's a reality. É uma piada, mas não é muito, é de verdade. Who are these people Quem who são form essas the pessoas? crowd? Quem são essas pessoas que compõem essa multidão? Do you know them? Você conhece essas You pessoas? don't know them. These A are gente não neutral conhece. people. São pessoas Neutral people. neutras. Otherwise, the cost that you have to pay for these bodyguards will be like millions of dollars, and it saves this. Se a gente tivesse que pagar esses milhões de guarda-costas aí, a gente seria $1 milhão, a gente não paga nada.
and you don't have to pay, and there's a freedom. For the VIP, they have to pay, they don't have the freedom. A gente não paga e tem liberdade. O VIP paga e não tem liberdade. So, likewise, there are so many situations where, say, in the olden times, one country invaded the other country very easily. Nowadays, at least that's not happening. When something's happening in Ukraine, the Russia invading, the other countries, are not happy. They express it. So why today this invasion is not happening as easily as the olden times? Because of UNO and so forth. Então, antigamente era muito fácil um país invadir o outro. Hoje é um pouco mais difícil. Ainda tem essas situações da Rússia que invade a Ucrânia, mas todos os países não ficam felizes com isso, ajudando na briga. Por quê? Porque a gente tem uma organização das Nações Unidas que protege um pouco isso. And the formation of the UNO involves so many lives in the past. So many killings happened because of that experience. Then the world came together to say that we have to establish UNO. Otherwise, this cannot be stopped. E a ONU hoje existe em função de muitas vidas que se perderam, e muitas pessoas morrendo. Então, teve um momento que o mundo se uniu e falou, não, nós precisamos criar alguma regra aqui para isso não acontecer mais. Okay. So from this, we see that the neutral beings, for example, even the food that you eat, for example, like, say, okay, just thank you. So this pen, how much is this pen? One ice? R$2. Twice, right? Twice. If this pen were to be made by your mother just for you, this will minimum cost you millions and billions of dollars. Because the plastic has to be taken from, extracted from the petrol. The metal to be taken from the ore. So it involves so many hands, but you get it very cheap. How come? You get it because of mass production. What do you mean by mass production? There are so many people buying the same object. You're getting it, therefore it becomes very cheap. So do you know these people, all these millions of people who buy the same product? You don't know that. Because of them, that you have the privilege of using this pen very cheap. So if you think like this, every small details is all because of the millions of hands involved that you got the privilege of using them. And these millions of people, we don't know. These are neutral people. And your mother cannot make this, customize this pen for you. Então, it's only the neutral people's kindness that you are getting all these privileges. Então, mesmo a comida ou coisas simples, tipo essa caneta, né? Essa caneta aqui, ela custa, sei lá, R$2, eu acho, que ela custa, uns R$2. Se a nossa mãe tivesse que fazer uma caneta dessa pra gente, uma única pra gente, exclusiva, custaria $1 milhão, porque tinha que pegar o plástico não sei de onde, a tinta, não sei. Mas, como tem milhares de pessoas no mundo comprando essa mesma caneta, ela acaba que fica barata. Então, esses milhares de pessoas são como esse grupo de pessoas neutras, que acabam nos trazendo esse benefício. Isso com todas as coisas pequenas, se a gente olhar em volta. Tudo que é pequeno, que está muito fácil para a gente, tem esse benefício das pessoas neutras. Okay, next is difficult person, right? Próxima pessoa difícil, os fulanos. Okay, so the difficult person, I know many of you are just watching, what is that? Okay, a difficult person, I have only about 11 minutes. Okay, let's say that, how many of you know Muhammad Ali presents? Muhammad Ali. Muhammad Ali, quantos conhecem Muhammad Ali? Who is Muhammad Ali? Boxer. Don't say boxer, legendary boxer. Legendary boxer, é boxeador legendário, assim, uma lenda do boxe. If you're a boxer, you want to become an average boxer or a legendary boxer? Tell me. Se você fosse boxeador, você queria ser mais ou menos uma lenda do boxe. Legendary boxer. If you want to be a legendary boxer, don't keep your mother as your the coach. Se você quiser ser uma lenda do boxe, não deixe sua mãe ser o seu técnico. Mother will just give you punch like this, like this. This will never teach you how to stop the hard punches. A mamãe da gente vai fazer assim, ó, pum, pum. A gente nunca vai aprender o que é tomar uma porrada bem tomada, mas é um bom boxeador. If you don't learn how to stop the hard punches, you will never become a legendary boxer. Se você não aprender a lidar com esses murros fortes, a gente nunca vai se tornar uma lenda do boxe. Say becoming Buddha is a legendary Buddha, you know? Legendary Buddha, there must be somebody who give you hard punches.
E para a gente se tornar uma lenda búdica, um Buda legendário, a gente precisa tomar muito murro. Only Bem the tomado. difficult people will give you the hard punches, not the E your mother. só as pessoas difíceis dão essas porradas na gente, a nossa mãe não dá. So therefore, the difficult people, they give hard punches, and you learn how to stop one hard punch. You will learn to stop the hundreds of thousands of hard punches in the future. Essas pessoas difíceis dão umas porradas bem dadas na nossa cara. Se a gente aprender a desviar de uma delas, a gente vai aprender a lidar com milhares de outras porradas no futuro. So, for example, if you don't learn how to manage with the milk, or let's say the milk, then you go to another place, again they serve you milk. Again, if I have a problem with the milk, again you go to another place, I have a problem with the milk. You have to tell this 100,000 times. Whereas if you fix this problem, that the milk, somehow you manage it, and that the milk cannot affect you anymore, you go to any places, all these hundreds and thousands of milk problem is solved. Você tem intolerância ao leite, né? E aí todo lugar que você vai, você tem que lidar, você tem que falar 1 milhão de vezes que você não pode tomar leite, que você não pode comer coisa com leite, que dói, não sei o quê. Aí vamos supor que de algum jeito você se livra da intolerância ao leite. Aí você pode ir para qualquer lugar, você pode comer leite à vontade, nunca você vai mais precisar lidar com isso. Okay, so since we don't have time, I'm going to rush. So with this, we see that, wow, that's amazing. Once you become enlightened, legendary enlightened, right? Then you will not suffer anymore. That is a lasting happiness. Então, quando a gente se torna esse Buda legendário, aí a gente está livre de sofrimento. A gente tem uma felicidade completamente duradoura. The lasting happiness is given to you only by the difficult people. E essa felicidade duradoura nos é dada apenas pelas pessoas difíceis. If you can really feel it, then your mind will feel so close to the difficult people. E se a gente realmente sentir isso, a gente vai se sentir muito próximo dessas pessoas difíceis. So once you love your near and dear ones, neutral beings, and the difficult people, you love everybody. This is known as the unconditional love. Então, ao invés de a gente amar só as pessoas próximas, a gente vai amar as próximas, as neutras e as difíceis. Isso é conhecido como amor incondicional. Okay, this is step number 7, special recollection of the kindness of others. So with this, now that you love all the sentient beings, when you see that their plight or their situation, you see that they're suffering so much in samsara. And then naturally, this they will manifest in form of compassion. Compassion, may you be free from suffering, may you have the happiness, loving kindness. Who will take the responsibility? I will take the responsibility. That is altruism, step number 8. Então, agora o passo número 8, né? Agora que a gente tem esse amor incondicional, a gente observa a situação de todos os seres, de sofrimento, de todo tipo de sofrimento, a gente, então, brota essa compaixão. E mais do que uma compaixão, a gente assume a responsabilidade de livrar esses seres do sofrimento. Esse é o 8º passo, que é o altruísmo. So the next question is, how are you going to take the responsibility? Oh, look at the history of humanity, we see that Prince Siddhartha succeeded that by becoming Buddha. I will also become Buddha following his footsteps. May I become Buddha for the benefit of all sentient beings. This is Bodhicitta. E como é que a gente vai cumprir essa responsabilidade de livrar todos os seres do sofrimento? Se a gente olhar na história, o Buda fez isso. Ele era o príncipe Siddhartha, atingiu a iluminação. Então, dessa forma, ele é capaz de livrar todos os seres do sofrimento. Então, a gente desenvolve essa aspiração. Eu vou me tornar um Buda para poder libertar todos os seres do sofrimento. E essa é a Bodhicitta, no passo 9. Whenever this feeling is generated within you, may I become Buddha for all sentient beings, you become a Bodhisattva. Então, quando surge esse sentimento que eu possa me tornar um Buda para beneficiar todos os seres, aí então você se torna um Bodhisattva. So like they say, like these small chicks who follow the mother takes care of these children, the chicks, like all the Buddhas and Bodhisattvas, all the Buddhas and the advanced Bodhisattvas, they will see you as the small chicks. Small chicks, and they will take care of you. Então, a gente vê a galinha com os pintinhos, né, em volta da galinha, a galinha tomando conta dos pintinhos. Então, é essa mesma situação. A gente tem esses Budas, Bodhisattvas espalhados por aí, por todos os lugares, e eles nos veem como esses pintinhos, assim, eles vão cuidando da gente. So with this, when you sleep, you walk, you eat food, whatever you do,
your merits continue to multiply effortlessly. E os bodhisattvas, quando eles comem, quando eles dormem, quando eles fazem caminho, quando eles fazem qualquer coisa, os méritos continuam se multiplicando. Okay, thank you. Certo? Yes, we will end with the direction prayer. Let us pray that His Holiness the Dalai Lama, the true source of joy and happiness on this earth, that he lives long and that his wishes be fulfilled spontaneously. Então, nós vamos fazer a dedicação de méritos à sua santidade Dalai Lama, a grande fonte de benefício e felicidade, possa ter uma vida longa e beneficiar muitos seres. And let all the great teachers of the different traditions, Sakya, Kaikyu, Nyingma, Gelug, Chinese tradition, Theravada tradition, may all these great enlightened teachers, they live long and their wishes be fulfilled spontaneously. Então, a gente dedica também para todos os grandes mestres de todas as tradições, Sakya, Nyingma, Kagyu, Gelupa, de todas as... Theravada e Mahayana, chinês, tibetano, todas as tradições possam ter uma vida longa e que todos os desejos deles sejam realizados. May the Ukraine war stop as soon as possible. Que a guerra da Ucrânia acabe o mais rápido possível. May all the domestic violence, the border tensions everywhere stop altogether. Que toda a violência doméstica, as tensões, conflitos terminem em qualquer lugar. May everybody get sense to develop Bodhicitta and wisdom of emptiness, to free oneself and to free all other beings to the ultimate happiness. Que todos possam desenvolver a Bodhicitta, a sabedoria da vacuidade, para poder beneficiar todos os seres, levar todos à felicidade. Eota Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswatyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswatyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Okay, thank you, Kumajimela, the representative of His Holiness the Dalai Lama in Brazil. Thank you so much for all this, what is happening here. It was like many months of preparation. And thank you so much, the Lama Rinchen. I could see the expansiveness of your heart. I can feel that. And I know the secret of that now, since you were childhood. Your father used to throw you away when there's something bad is happening here. So it's all because of your great compassion since your past life, no doubt. And Venerable Anila, it's so good to see you again after many years. And the Jeanne, that's amazing. The translation is just incredible. Yeah, it keeps everybody wide awake. Thank you so much. And I was constantly talking to Kumajimala, and Kumajimala is always saying that Jeanne is the angel of Tibetan house. Yeah, and then thank you each and every one of you. Thank you so much for being with us here. And the Lama Rinchen, thank you for creating this beautiful space. Thank you, and your sister, your niece, and all your staff. They're so kind. Yeah. Então, Geshe lá, agradecer a Jimmy lá por todo o trabalho de organizar tudo isso, que levou muitos meses, representante do Dalai Lama no Brasil, do escritório do Dalai Lama no Brasil. Agradecer o Lama Rinchen por criar esse ambiente maravilhoso para nós. Agora ele já sabe por que é. Tem um segredo aí, que desde que o Lama Rinchen era criança, essa coisa da compaixão e tudo mais. Então, muito obrigado. Agradecer a Anne lá, a Nandra por ter... E fico feliz de encontrar com ela de novo. Agradecer a mim porque eu deixei vocês acordados um pouco mais. E a toda a equipe do Lama Rinchen por ter mantido todo esse ambiente para nós. E não vontade de chorar.
And then Jeanne Yes, I told them. Yeah. So I would like to thank you, Geshe, for coming all the way from India, giving us time for the Tibet House in Brazil. And Tibet House Delhi is actually the main office of Tibet House all over the world. This is all this. And for long, and maybe 22 years back. So I'm grateful for your commitment. And Então, Jamila está agradecendo o Geshe lá, porque o Geshe lá é diretor da Tibet House Índia, né? Que é a principal Tibet House no mundo todo, né? Então, ele agradece muito por ele ter vindo da Índia até aqui o Brasil, para esse compromisso com a gente. E eles conhecem há muitos anos, 35 anos de sede. So before I came to Brazil, I went to his office and I took blessing from him. I took suggestion. So I need your help to have teachers in Brazil because I don't know anything about the business very well. Então, ele, antes de vir para o Brasil, para cuidar da Tibet House no Brasil, ele foi receber as bênçãos do Geshe lá na Tibet House Índia, pediu conselhos e pediu ajuda do Geshe lá também, para ajudar a gente a dar ensinamentos aqui no Brasil, porque ele mesmo disse que não conhece nada do Buda Dharma. So now I would like to pray myself for Geshe for healthy and for your teaching to spread all over not only Brazil, all over, and I'm very glad that the Russians are. I learned today that the Russians took the diploma certificate. There are 600 Russians that registered. And the Russians are going war, and then another part is they're going to learn this. So this is because of his teaching. So thank you. Então ele reza pela longa vida do Geshe lá, pela saúde do Geshe lá e agradece o trabalho dele porque ele soube hoje que 600 russos se inscreveram para fazer o curso na Nalanda Course lá no Tibet House da Índia. Então que os ensinamentos do Geshe lá se espalhem pelo mundo todo, não só pelo Brasil. I would like to thank you, Sakya from Mosteiro and Lama Rinchen. Lama Rinchen is our board member, and he's a board of director president. And so he was since beginning. He's there in the Tibet House. So I would like to thank him for the good hospitality. He had a good stay, so thank you, Lama. Eu de lá que agradecer o Lama Rinchen, porque o Lama Rinchen está na Tibet House desde o início, ele é membro do board desde o início, agora ele é presidente da Tibet House Brasil. Então, muito obrigada pela hospitalidade, Lama. And thank you for all of you. So I'm going to request Geshe to visit next year so that we have another retreat next year with more people and better organized. So if we had made any mistake, I'm very sorry because we have to learn from the mistake, and I'm very new to this business. So thank you. And if you have any feedback, you got our email, you got my WhatsApp. Please send us. Feedback is very important so that we can improve. But if any mistake, sorry. Então eu quero se desculpar por qualquer erro. Essa hora que eu choro aqui. Então ele quer se desculpar por qualquer engano que ele tenha cometido, mas ele está convidando o Geshe lá para voltar para o Brasil. Para voltar para o Brasil no ano que vem, para fazer um outro retiro com a gente. Desculpa. Que o Geshe lá possa voltar para dar ensinamentos para nós, num retiro com mais pessoas, que a gente possa corrigir qualquer engano que a gente tenha cometido. Então, se vocês puderem dar um feedback, pode mandar e-mail para ele. Eu traduzo se precisar. Desculpa o choro aqui, mas... Thank you. Thank you, Jeanne, for helping from my many issues which I faced last 1 week, and she saved me many times. So thank you, Jeanne. So thank you. Thank you. Em nome do Mosteiro Sakya, nós somos o Mosteiro representante da Escola Sakya para o Brasil, Sociedade Sakya Três. Eu gostaria de agradecer o feedback. Eu gostaria de agradecer a visita do Geshe Dorji, agradecer toda a relação que a gente tem com a Tibet House. É um privilégio enorme para nós. Nós, como eu falei no começo, nós somos
um ser muito pequeno, mas com um coração muito grande. Então, eu sou muito grato que ao longo desses, nós abrimos aqui em 2004, e ao longo desses anos, toda a família Com já esteve aqui no Brasil, só sentado padrejando o segundo, família Com significa todo o Sakya. Esse ano, 2024, 2023, novembro, padrejando o segundo Sakya voltará, quer dizer, virá ao Brasil, a partir de março de 2020, a gente também veio, mas ele já ele vai estar aqui no Brasil de 31 de outubro a dia 8 de novembro, uma programação muito linda. Então, não sei os méritos que a gente cria, mas eu sinto que esse mosteiro, pelas vezes, isso no sentido de discutir com o professor, nós temos o privilégio de receber professores assim. Então, e todos que estão aqui possam se beneficiar. Esse é o nosso objetivo, nossa política. É isso. Então, muito obrigado a todos. Nós somos um lugar muito simples, mas a gente tenta fazer um lugar que a gente pode para receber os melhores possível. Muito obrigado a todos por estarem aqui. Você não quer falar para ele? What I said, thank you so much. Your kindness, your compassion, thank you so much for being with us. And then I thank you for Tibet House. I've been at Tibet House, yes, indeed, since the opening up to today. So I'm very glad for that. And I don't know where in my existence I generate such a merit to have Tibet as my teacher, to have the Com family, the whole Com family already here. And so we are small, but full of love and compassion. So that's why I thank you so much for being here. Thank you, Krishna. Thank you so much.